O texto que nós queremos compartilhar com você nesta noite está em João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 21. João, capítulo 3, de 1 a 21. Esse texto de João nos leva a entender a profundidade daquilo que nós vamos compartilhar com você nesta noite. Nosso tema hoje é necessário nascer de novo. O que significa isso? O que significa nascer de novo? O que significa realmente ter um propósito novo? O que significa começar tudo de novo? O que significa você voltar ao ventre materno e nascer? Como significa isso? Nós vamos trabalhar essa questão hoje. Como é que Deus trabalha isso? Como é que Jesus trabalhou essa ideia? Como é que ele respondeu sobre essa pergunta? Ele foi indagado por um homem chamado Nicodemos. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isto? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Traga discernimento ao nosso coração e mente, segundo a vontade, a tua vontade, segundo o discernimento do teu Espírito. Revela-te a nós agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É necessário nascer de novo. Foi uma afirmação intrigante para Nicodemos. E Nicodemos quem era Nicodemos, né? Quando olhamos para a definição, ele era as credenciais, né, de Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio judeu e ele era um fariseu. Ele era líder religioso judaico, pertencia realmente ao grupo daqueles que julgavam as causas em Israel,
que dirigia o povo e que determinava leis e ordenanças para o povo. E também esse grupo que ele pertencia era um grupo legalista e também separatista, que guardavam de modo rigoroso, porém muitas vezes de maneira hipócrita, a lei de Moisés e a tradição dos anciãos. Então ele conhecia a lei, vivia a lei de Moisés, mas vivia a lei realmente de maneira muito metódica e muito superficial, muito base no fazer e não fazer. Simplesmente vivia o efeito da lei, mas não obedecia o princípio que é a lei, que era regida a lei. Ele conhecia, inclusive conhecia sobre a proposta e a profecia sobre Jesus Cristo. Ele conhecia sobre o libertador de Israel. Ele conhecia sobre tudo que falava daquilo que Deus iria fazer em Israel. Ele sabia que Jesus viria. Ele sabia que Deus tinha um plano para a nação. Mas ele sempre colocava, como todo judeu coloca ainda hoje, coloca o plano de Deus como sendo uma perspectiva humana, uma libertação, podemos dizer, política, uma libertação social, uma libertação realmente do momento político, social e humano. Uma libertação do homem, dos seus conceitos e da sua própria angústia na sociedade. Mas eles não podem entender que a ação de Deus é muito mais do que isso. E é nesse encontro, e Nicodemos quis ter o encontro com Jesus. Ele procurou ter Jesus e fala que ele buscou, foi à noite estar com Jesus. Não quero me ater a esse fato, por que ele foi à noite. Eu creio que ele era um homem muito ocupado, como Jesus também. Por isso ele buscou um momento onde Jesus estaria mais à disposição para poder ouvi-lo e para poder também ele ouvir, para conversar com Jesus. Ele era um homem que podia, sabia, tanto é que ele chega dizendo: mestre, olha, realmente sabemos que tu és realmente vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, a não ser que seja alguém ligado a Deus, a não ser alguém que realmente tenha a graça e a unção de Deus. Então ele, conhecendo a profecia, conhecendo Moisés, conhecendo as normas, as leis, ele, olhando para Jesus, ele viu em Jesus sinal de poder, sinal divino, sinal visível daquele que é o enviado de Deus. Por isso ele quis estar com Jesus. E na sua conversa com Jesus, ele começou a dizer, quando ele diz: mestre, olha, eu sei que tu és o Filho de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, mas Jesus cortou a conversa e colocou um tema que ele não esperava. Ele disse: olha, Nicodemos, versículo 8, importa-vos nascer de novo. Como assim? Como assim? Importa-vos nascer de novo. Jesus disse que Nicodemos necessitava de um novo nascimento. Você sabe o que é novo nascimento? Essa pergunta que Jesus fez a Nicodemos, e é uma pergunta difícil de responder até hoje. Você sabe o que é nascer de novo? Você sabe o que é mudar? Você sabe o que qual o sentido dessa palavra? Você precisa nascer de novo. E eu quero ampliar: todos precisamos nascer de novo. Todo homem precisa nascer de novo. São palavras de Jesus. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? E ele, na sua maneira de entender, Nicodemos perguntou a Nicodemos, versículo 4, como pode o homem nascer sendo velho? Eu não estou entendendo, Senhor. Eu vim conversar contigo de teologia, de coisas mais profundas. Eu reconheço que tu és realmente o Filho de Deus. Eu reconheço que Deus está contigo. Eu reconheço que vem algo novo. Mas tu vem com essa conversa de nascer de novo. Eu não estou entendendo isso. Jesus diz a Nicodemos: realmente você é mestre em Israel? Você que é mestre nas leis? Você que conhece as profecias? Não sabe o que significa nascer de novo? Você não tem uma ideia, você não é capaz de discernir esse conceito de nascer de novo?
Jesus censura a Nicodemo por não saber essas coisas, embora seja um respeitado mestre judeu. Do versículo 9 a 13, ele diz, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas espirituais? Estou falando de uma coisa simples. Você precisa nascer de novo. Toda humanidade, todo homem precisa nascer de novo. Davi, no Salmo, capítulo 5, versículo... Salmo 51, versículo 5 fala, eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em pecado, nós nascemos já condenados, nós nascemos sobre a condenação do pecado. Mas quando Jesus fala em nascer de novo, ele está falando de uma nova natureza. E ele começa a esclarecer Nicodemos. E o esclarecimento que ele fala a Nicodemos é o esclarecimento que é para você também. Ele diz, Jesus emprega 3 ilustrações para explicar o novo nascimento para Nicodemos. Versículos 5 a 8, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Complicou mais. O que significa isso, nascer da água e do Espírito? Eu não posso nascer de novo voltando ao ventre de minha mãe e nascer. Mas agora o que significa nascer da água e do Espírito? O que significa realmente essas ações? E Jesus está falando de coisas que Nicodemos conhecia. Nascer da água é o cerimonial que o judeu usava para a purificação. Quando ia ao templo, existia realmente utensílios para que pudesse se lavar os pés, as mãos, se lavar para poder entrar diante de Deus. O lavar significa purificação. Isso estava simbolizando a pureza, simbolizando a atitude para chegar diante de Deus. Mas quando fala da água e do Espírito, vamos ver mais. Ele vai mais profundo. Ele diz, o vento sopra onde quer que você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele vai dizer, olha, a coisa é a seguinte, o nascer de novo. Né? O esclarecimento é esse, o vento sopra, você sabe que o vento está soprando, você sabe porque você sente, mas você não sabe definir exatamente a direção do vento, não sabe definir a intensidade do vento, você não sabe definir realmente para onde ele vai, mas você sabe que ele existe, que você parte dele, você vê isso acontecer no seu próprio momento, ao seu redor, sinais visíveis, claro que ele está atuando. Mas você não pode especificar mais profundamente uma definição real, profunda do vento. E Jesus emprega essas ilustrações para dizer, o 14 e 15, ele diz assim, o versículo, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Mas Jesus agora colocou uma outra figura. Ele, quando fala do nascer realmente da água, está ligado ao cerimonial, à purificação, o lavar da água, que simboliza a pureza. Mas quando ele fala que agora, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o que quer dizer isto com o nascer do Espírito? Ele está falando de uma coisa que realmente é uma ilustração física. Ele está falando realmente, assim como falou da água, que refere à cerimônia da purificação pelo batismo, porque para o judeu também batizava, não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não batizava em nome de Jesus, não batizava para a salvação, mas ele batizava para a inserção do judeu no contexto realmente da nação de Israel, dentro do contexto religioso judaico. E daí essa purificação. Mas aí ele fala, assim como não se sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai, da mesma forma é impossível explicar o nascimento pelo Espírito. E o Espírito Santo de Deus é soberano. Ele opera segundo a sua vontade, ao renovar o coração humano. Começa a explicar aqui, mas eu vou explicar daqui a pouco, por que ele fala
do levantar da serpente no deserto. O que significa isso? Mas antes, eu tenho que entender que esse nascer do Espírito é algo que nós não podemos definir. Assim como não sabemos definir a ação do vento, nós não sabemos definir também a ação do Espírito. A palavra Espírito, do seu original grego, Espírito, tanto significa vento, sopro, mas como significa o Espírito ou a ação de Deus. Então, ela só é definida no decorrer da frase, na composição da frase. Mas muitas vezes no original, tanto eu falo Espírito, pneuma significa Espírito, pneuma significa vento. Mas agora ela vai definindo na construção do propósito. Então o Espírito Santo é soberano e opera segundo a sua vontade ao renovar o coração humano. Primeira coisa aqui, o lavar transformador, purificador do Espírito em fazer você nascer de novo. É algo que você não entende, você não compreende, mas você faz parte dele, você passa a ser realmente alvo dele. É algo que Deus estabeleceu para a transformação da sua vida, da minha vida, da nossa vida. É algo que Deus estabeleceu para a transformação do nosso coração. É algo que Deus estabeleceu para que você possa entender as coisas sobrenaturais de Deus e viver uma vida segundo o propósito que ele estabeleceu. Daí nós pensamos, o Espírito constrói uma ponte crucial entre a obra salvadora de Jesus Cristo e a nossa salvação. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é Senhor a não ser pelo convencimento do Espírito. Cristo morreu por nós, mas é o Espírito Santo que faz a mudança em nós. Ninguém pode ser transformado a não ser que seja convencido pelo poder do Espírito. A morte de Jesus foi um evento na linha do tempo, mas a revelação da eficácia da sua morte através do Espírito é um evento que continua acontecendo até hoje. A morte de Cristo foi um evento que estabeleceu algo prático para a salvação, mas o convencimento de que esse ato é fundamental para a nossa salvação é realizado através do Espírito Santo que Jesus enviou, que Deus enviou através de Jesus. Em João 16 fala que ele é o Consolador. A palavra Consolador vem de Paráclito, ou Paracleto, como você queira. Essa base, esse Paráclito é o Consolador, aquele que habita em nós e traz em nós o conforto, o consolo, a graça, o renovo que está em Cristo Jesus. Ele que revela Jesus, ele que nos fala de Jesus, ele que nos faz entender o propósito de Jesus, ele que nos faz compreender a profundidade da cruz, ele que nos faz entender realmente toda a ação de Deus. Se nós subestimamos o Espírito quando pensamos nele só como provedor dos dons, ele é muito mais que isso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. A obra principal do Espírito Santo é revelar e glorificar o Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo Salvador, o Cristo Libertador. Isso está em João 16, 13 e 14, fala que ele, quando vier, nos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas fará tudo que falará e irá fazer tudo aquilo que tiver ouvido e for anunciado através de Jesus Cristo. Ele apenas traz a revelação de Jesus Cristo. Tudo que Cristo fez na cruz já faz sentido, só faz sentido, aliás, quando o Espírito revela com verdade em nossos corações. Em Hebreus 9,14 diz que ele é o Espírito eterno, por meio de quem Jesus se ofereceu. Somente Deus é eterno. O Espírito Santo é Deus. Não é um espírito qualquer, não é um movimento qualquer. Ele é Deus, ele é Senhor. Volto a dizer, é a terceira pessoa da Trindade. Não são três deuses, é um só Deus. Um só Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E assim é necessário que o Espírito Santo, que é Deus, age em nossa vida. Todas essas considerações levam a uma conclusão. Ele não é uma qualidade de Deus e nem uma força impessoal. Ele é uma pessoa distinta e ao mesmo tempo igual às outras pessoas da Trindade.
a sua pessoa, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, procedendo do Pai, é um com o Pai, é um com o Filho, um só Deus. Ele é um Deus atuante na criação, na vida da igreja, na encarnação, no ministério de Jesus. Foram consumados pelo Espírito Santo e ele continua a revelar e a interpretar e glorificar a Jesus Cristo. Quando pensamos nesse texto que Jesus falou, que o Espírito Santo, realmente, que assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho de Deus, né, seja levantado, ele está mostrando um aspecto da salvação. Versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele fala dessa forma, quando ele apresenta essa verdade, ele está apresentando um fato que está no livro de Números, capítulo 29, versículo 5. Números 21, 21, de 4 a 9. É uma ilustração, é a terceira ilustração que ele fala. Ele deu duas ilustrações reais, presente do nosso dia a dia. Nascer da água, nascer do Espírito. Agora ele dá uma ilustração escriturística. E Jesus vai lá atrás. No versículo 13 e 14, 14 e 15 do capítulo 3, ele fala: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Preste atenção. Assim como a serpente foi levantada no deserto. Mas como é isso? O que Jesus quer dizer com isso? O que está afirmando quando ele fala que assim como a serpente foi levantada no deserto? Que está levando-nos a entender e a pensar que tudo aquilo que foi feito através de Moisés, as leis, os princípios e muitos atos que aconteceram com Moisés e o povo no deserto, tem um simbolismo e tem uma profundidade profética para a vida de Jesus. Jesus sempre fez a ligação entre o Antigo Testamento e seu propósito dele e para o propósito eterno. Toda afirmação sobre Jesus vem lá do passado. Em Números capítulo 21, de 4 a 9, temos essa relação, temos essa afirmação. E eles começam lá em Números 21, diz assim: partiram eles do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, para o contornarem e a entrarem em Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que coisa maravilhosa! Jesus está pegando esse fato. Assim, e Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia, não morria. Jesus, quando estava aqui conosco, passando o tempo que passou conosco, até seus 33 anos de idade, e o tempo final foi o tempo do seu ministério, e até que foi a cruz. Nesse período, ele, em João 12, 31, 32, ele diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele está dizendo que a questão é
que ele, quando falou que assim como a serpente foi levantada no deserto, está se referindo a ele, assim o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado por Deus ao mundo para a salvação da humanidade, será levantado no madeiro, será levantado na cruz, e todo aquele que for picado pelo pecado, e todo homem que nasce em pecado, porque todo homem é pecador, você é pecador, eu sou pecador, mas muitos são pecadores regenerados, nascidos de novo, pecadores arrependidos, pecadores libertos pelo poder do sangue de Jesus, pecadores que reconheceram Jesus Cristo, pecadores redimidos. Mas existem muitos que ainda continuam na sua vida de pecado, porque ainda não olharam para Jesus, não olharam para o Calvário, ainda não entenderam a ação do Espírito em sua própria vida, ainda não entenderam o plano de Deus para a sua vida, ainda não entenderam o propósito de Deus para a sua vida, e continua na escuridão, e continua ainda sem saber que direção tomar, continua sendo condenado, continua com a condenação sobre si, porque ainda não olhou para a cruz. Assim como Moisés levantou a serpente, porque o contexto é, o povo pecou e Deus trouxe serpentes abrasadoras, serpentes que estavam realmente destruindo, e muitos estavam morrendo por causa da picada da serpente. Então o povo foi a Moisés e pediu, nós nos arrependemos, reconheceram. Moisés falou com Deus sobre o fato, e Deus disse, não vou tirar a serpente, mas levante, Moisés, uma serpente de bronze no meio do arraial, no meio do acampamento, você levante a serpente de bronze, numa haste. Se você for picar, qualquer um que for picado, olhar para a serpente, não morrerá. Mas que se você for picado e não olhar para a serpente, você vai morrer. A escolha é nossa. Deus proporcionou a condição. E assim ele compara dizendo, assim Jesus foi levantado no madeiro. Todo aquele que olhar para Jesus, crendo que Ele é o Senhor, crendo que Ele é o Salvador, crendo que Ele é Deus, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele é o único que pode nos salvar, crendo que Ele é a única opção para a vida eterna. Se você crê dessa forma, olhando para Jesus e nele confessando os seus pecados, vocês alcançarão a vida eterna, alcançarão a libertação, não morrerão eternamente. Não morrerão eternamente, mas viverão para todo sempre. Esse é o contexto da vida. A conclusão que nós podemos entender, que nós podemos afirmar, é que em João 3,16, Jesus sintetiza o aspecto da salvação e da condenação. Ele fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Por Deus amou o mundo. O Pai deu seu Filho. O Pai deu seu Filho porque Ele nos ama. E o Filho também nos ama. Por nos amar, Ele obedeceu o Pai, porque ama o Pai. E sabe que o Pai nos ama. E aqui Cristo é a figura de Deus como Filho, Deus como aquele que veio ao mundo, é Deus vindo ao mundo através do seu Filho Jesus para levar-nos à comunhão com Ele. E esse Jesus foi levantado no madeiro, com a autorização e o poder do Pai, perdoa-nos de todo o pecado, livra-nos de toda a condenação, da serpente, do pecado, da serpente que é Satanás. Se você olhar lá em Gênesis 3, realmente a serpente que tentou Eva e também Adão lá no Éden. E ali começou toda a questão da tragédia da humanidade, porque o homem foi colocado lá no Éden para amar e glorificar a Deus, e colocado sem pecado, tinha plena comunhão com Deus, tinha tudo. E era esse o propósito de Deus, fazer o homem viver realmente eternamente para glorificá-lo e ter comunhão com Ele. Mas o homem pecou, ouviu realmente a tentação de Satanás e pecou. E ao pecar, ele se distanciou-se de Deus. E ao pecar, ele se afastou de Deus. O homem, ao pecar, ele perdeu o propósito de estar com Deus. E daí, essa condenação. Leva-nos agora, só podemos nos livrar do nosso pecado quando voltamos a Deus. Quando voltarmos ao poder de Deus.
quando voltarmos à graça de Deus, quando voltarmos a entender e quando chegar reconhecidamente diante de Deus. No dia de Pentecostes, após o sermão de Pedro, ele disse, o povo disse, o que faremos? Ele mostrou ao povo o seu pecado, e o povo estava arrependido, disse, o que faremos? E Pedro disse, arrependei-vos, e crede no Senhor, arrependei-vos. A única maneira de nós podermos livrar do nosso pecado, porque não é do agrado de Deus a nossa condenação, não é do agrado de Deus a nossa destruição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho, na segunda parte de João 17, 19, aliás, é em favor deles. Jesus disse em João 17, 19, na sua oração sacerdotal, orando por vocês, orando pela humanidade, orando pelos apóstolos, orando pela igreja, orando por aqueles que ainda se tornarão membros e lavados pelo sangue de Jesus, se tornarão igreja no futuro. Ele orou e disse, Pai, em favor deles eu me santifico, em favor deles eu me separo para o propósito eterno do Pai na vida deles. Em favor deles, Pai, eu me dedico. Em favor deles, Pai, eu me entrego. Em favor deles, eu me deixo levar até a cruz. E é um momento muito doloroso, era a cruz. No Getsemane, quando Jesus estava realmente orando e antevendo o que iria acontecer, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E orou insistentemente, e diz o texto que ele teve no seu suor gotas de sangue, angústia, porque ele sabia o que previa, o que iria acontecer, estava prevendo o que iria acontecer, que era a cruz, o sofrimento, o tormento, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, por amor à humanidade. Mas não teve outra condição. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, se não tem outro jeito, cumpra-se em mim a tua vontade. E assim Jesus orou, mas foi ao Calvário, passou pelo sofrimento, não para condenar os pecadores, mas para converter os pecadores. O que ele tem como propósito é a salvação. A condenação é para aqueles que conscientemente rejeitam o Senhor Jesus, para aqueles que conscientemente não olham para a cruz como meio de salvação, não olham para a cruz como meio de perdão, não olham para a cruz como aquele que realmente é o seu Salvador. E a salvação é para aqueles que recebem a Cristo. No versículo 18 a 21, do capítulo de João, capítulo 3, 18 a 21, ele começa a mostrar um aspecto realmente dessa salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pela graça sois salvos, Paulo diz aos Efésios, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos unicamente pela fé em Jesus. As obras é consequência da nossa salvação, é consequência da nossa fé. O que nos leva a Deus é a salvação, a sua obra de salvação. O Espírito Santo é o administrador da salvação, planejado pelo Pai. É o Espírito Santo que providencia, através da sua morte, a nossa vida. E providencia a ressurreição do seu Filho amado Jesus, pelo poder e graça do Espírito Santo. É Ele o agente eficaz em nossa convicção do pecado,
nossa regeneração, santificação e glorificação. Ele é o próprio nosso Senhor, sempre presente, habitando, garantindo e capacitando o crente. Esse é o contexto do Espírito Santo. Esta é a obra libertadora em Cristo Jesus. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja pelo Pai e pelo Filho. Ele é a vida e o poder da igreja para testemunhar e levar essa verdade salvadora em Cristo Jesus. Ele dá o amor de Deus e torna real o senhorio de Jesus Cristo no crente, para que tanto seus dons de palavra como de serviço possam atingir o bem comum, edificar e aumentar a igreja. Em relação ao mundo, ele é o Espírito da verdade e o seu instrumento é a palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 47, diz assim: e diariamente acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Diariamente o Senhor acrescentava, diariamente o Senhor fazia com que as pessoas pudessem ser convertida a Jesus Cristo. Não é uma convencida e convertida a uma religião. Religião não é o contexto da salvação. A salvação é Jesus Cristo. A salvação é o Filho de Deus. A salvação é a graça poderosa, maravilhosa, oferecida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário e manifestada em nós pelo convencimento do Espírito Santo. Quando olhamos para essa verdade, quando olhamos para esse propósito, é assim que nós recebemos realmente a renovação profunda da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. É dessa forma que nós podemos preencher toda a verdade em nossos corações. Dessa forma, nós podemos chegar até Deus. E assim, nós podemos entender o seu propósito por nós. Deus nos ama. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo realmente do propósito de Deus, do plano eterno de Deus. Não importa como você esteja, não importa como você se sinta. Não existe nada que o Senhor Deus não possa perdoar, restaurar. Nada existe que não esteja no propósito de Deus. Ele conhece o seu coração, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele tem todo o poder e ele tem todo o propósito para a nossa vida. E ele nos ama de maneira tão profunda, tão real. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me a tua vida. Filho meu, dá-me o teu propósito, teu destino, teu propósito. Eu estabeleci a tua vida para o meu louvor. Nós fomos criados para o louvor a Deus. Deus te criou para amá-lo e glorificá-lo para sempre. Em Gênesis 1:26 fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou segundo o seu propósito eterno. E Deus nos criou para fazer-nos realmente edificados, edificantes e renovados pelo poder do nome de Jesus. Para isso, ele pagou um alto preço, que é a morte de seu Filho amado Jesus, por cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Realmente eu gostaria que nesta noite você olhasse para Jesus, como autor e consumador da fé. Olhasse para Jesus como uma esperança na sua vida. Se você pensa que não existe esperança, se você pensa por um acaso que não existe mais solução, uma coisa eu quero dizer: o Senhor Deus te conhece, o Senhor Deus sabe do seu coração, o Senhor Deus conhece a sua mente, o Senhor Deus conhece a sua aflição, o Senhor Deus conhece as suas limitações. Isso está no Salmo 139, ele conhece todas as coisas, ele então sabe, mesmo com toda a situação difícil que passamos, ele sabe e ele tem o controle de tudo. E no Salmo 139, ele mostra todo o seu poder e graça, todo o seu interesse por nós e por você. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Isso é maravilhoso. Tu me cerca por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim. Está sobremodo elevado.
não posso alcançar. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde podemos escapar do Espírito de Deus, que está em todo lugar, que sopra, que age em todo lugar, em todo momento? O Espírito Santo de Deus é o Espírito realmente que age, sabe quem você é. Ele preenche todo o universo. Deus é Espírito e Ele conhece todas as coisas, preenche toda a necessidade. E o homem é o principal alvo do amor de Deus. Gostaria que nesta noite você pudesse examinar seu coração, sua mente, sua alma, e você pudesse realmente se prostrar diante do Senhor, de maneira soberana, realmente, e falar com Ele nesse momento. Vamos orar. Senhor, é bom saber que Tu cuidas de nós, e é bom saber, Senhor, que podemos nascer de novo, podemos realmente nascer do Espírito, no sentido de crer profundamente na obra redentora, libertadora de Jesus, que foi levantado na cruz do Calvário para nossa libertação, para nossa salvação. Ajuda-nos pelo Espírito a entender esse propósito eterno. Ajuda-nos pelo Espírito a entender a Tua vontade, o Teu amor, a Tua significância para a nossa redenção, para a nossa edificação, para o propósito eterno de cada um de nós. Ajuda-nos a dimensionar a Tua vontade. Abra nosso entendimento, o entendimento de cada um que nesse momento está nos ouvindo, cada um que nesse momento está nesse culto de adoração e louvor a Ti. Ó Deus, abra o entendimento para que durante o contexto da nossa vida, não importa a circunstância, nós saibamos viver e vivamos segundo a Tua vontade. É Teu Espírito que faz essa obra em nós. E é por Ele e através do sangue de Jesus que nos redimiu de todo o pecado, é que nós nos quebrantamos a Ti. Que nós saibamos viver dessa forma. Senhor, realmente se existe alguém que ainda não nasceu de novo, não entendeu esse propósito, eu clamo em nome de Jesus, alcance-o agora com Tua misericórdia e poder. Alcance com Tua misericórdia e amor. E renova sua mente e coração. Faça-o dimensionar o Teu querer, o Teu propósito. Faça-o entender que Tu o amas e quer ser o seu Salvador e Libertador. Pai, estende o Teu amor sobre nós. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pela graça renovadora em Cristo Jesus. Obrigado por essa noite. Confirma essa palavra nos corações e sela-nos para a vida eterna. Nós oramos em nome de Jesus, nosso amado Salvador, hoje e sempre. Amém.